Meu chefe estava sendo chantageado pela minha amiga, e isso fez com que eu perdesse meu trabalho para ela ficar no meu lugar. Para entender como tudo aconteceu, vou te contar do início. Eu sempre acreditei que subir até o topo fosse a parte mais difícil. Eu estava errada. O pior é cair, sem aviso, sem explicação, e principalmente, sem entender quem te empurrou. Meu nome é Helena Vasconcelos, e até poucos dias atrás eu ocupava um dos cargos mais importantes da Vestor Global. Construí minha carreira com precisão, disciplina e uma confiança quase ingênua nas pessoas que caminhavam ao meu lado. Especialmente em Clara. Nós começamos juntas. Dividimos inseguranças, ambições e até vitórias. Eu a ajudei a crescer dentro da empresa, abri portas, confiei decisões importantes a ela. Clara era, sem dúvida, a pessoa em quem eu mais confiava naquele ambiente onde confiança era moeda rara. Até o dia em que tudo mudou. Sem aviso prévio, sem qualquer sinal de crise ou erro, fui informada de uma reestruturação interna. Meu cargo simplesmente deixou de ser meu e passou a ser dela. Clara Albuquerque. Lembro perfeitamente da sensação. Não foi raiva imediata, nem tristeza. Foi algo mais silencioso, uma estranheza profunda, como se uma peça importante tivesse sido retirada de um quebra-cabeça que eu ainda estava tentando entender. Nada fazia sentido. Clara não tinha mais experiência, nem mais influência, nem resultados superiores aos meus. Aquilo não era mérito. Era outra coisa. E eu precisava descobrir o que. Nos dias seguintes, observei mais do que falei. Analisei comportamentos, mudanças sutis, silêncios desconfortáveis. Foi assim que percebi que Clara não estava apenas diferente. Ela estava segura demais. Segura como alguém que não tem medo de perder. A resposta começou a surgir de forma inesperada, em um momento que parecia banal. Uma noite já tarde, permaneci na empresa mais tempo do que o habitual. Foi então que percebi movimentação onde não deveria haver ninguém. Sem ser notada. Acabei testemunhando algo que mudou completamente o rumo da minha história. Descobri que Clara estava envolvida em algo muito maior do que uma simples promoção. Ela detinha uma informação capaz de destruir a reputação do diretor-geral da empresa, um homem casado, conhecido por sua postura impecável. Um segredo íntimo, um relacionamento que ele mantinha escondido, com outro homem. Aquilo não era apenas um escândalo. Era poder. E Clara sabia exatamente como usar isso. Ela não conquistou o cargo. Ela o tomou. A partir dali, tudo ficou claro. Cada gesto, cada decisão, cada mudança repentina. Clara não estava crescendo. Ela estava manipulando. E eu tinha sido a primeira peça sacrificada nesse jogo. Mas não seria a última. Movida por uma mistura de indignação e lucidez, comecei a investigar. Segui rastros, conectei informações, mergulhei em detalhes que antes passariam despercebidos. Não demorou para que eu entendesse a estrutura real da empresa. O poder não estava nas mãos de quem aparecia. Estava escondido. E esse poder tinha nome. Beatriz Brandt. A esposa do diretor. A verdadeira dona da empresa. Discreta, quase invisível no cotidiano corporativo, mas presente em todas as decisões importantes. E ao que tudo indicava, completamente alheia ao que estava acontecendo. Ou era o que eu acreditava. Demorei 2 dias para decidir procurá-la. Não por medo, mas porque no fundo, eu sabia que aquele movimento não teria volta. Eu deixaria de ser apenas alguém que perdeu um cargo e passaria a ser parte de algo muito maior. Quando finalmente estive diante dela, senti imediatamente que estava lidando com alguém diferente de todos que já havia conhecido. Havia calma, mas também controle. Um tipo de autoridade que não precisava ser anunciada. Relatei tudo. Cada detalhe, cada descoberta, cada conexão que fiz. E então veio a primeira quebra. Ela já sabia. A revelação não foi apenas surpreendente. Foi desestabilizadora. Tudo que eu acreditava estar expondo como uma verdade escondida já fazia parte do conhecimento dela. Mas aquilo não era o mais inquietante. O mais perturbador veio logo depois. Descobri que Clara não havia se aproximado de mim por acaso. Sua presença na minha vida havia sido planejada. Ela foi colocada ali com um propósito. Me observar. Me estudar. Me medir. Eu não estava sendo traída apenas no presente. Eu vinha sendo observada desde o início. Cada conversa, cada conselho, cada momento de confiança. Tudo passou a ter outro significado. A chantagem que Clara exercia sobre o diretor não fazia parte do plano original. Aquilo foi uma variável inesperada. Uma iniciativa dela.
Um passo além, ponto, e de certa forma, isso a tornava ainda mais perigosa, ponto, mas também mais útil. Foi nesse ponto que a realidade deixou de ser apenas sobre perda e passou a ser sobre escolha, ponto. Eu não era uma vítima naquele cenário, ponto, eu era uma variável, ponto, um teste, ponto. Tudo o que eu fiz após a queda estava sendo observado. Minha reação, minhas decisões, minha capacidade de entender o jogo sem que ele fosse explicado, ponto, e ao que parecia, eu tinha chegado exatamente onde deveria, ponto, não ao fundo, ponto, mas ao centro, ponto. Foi então que compreendi o verdadeiro jogo que estava sendo jogado. Não se tratava de um cargo, nem de uma promoção, nem mesmo de vingança, ponto. Se tratava de poder, ponto, e o poder, naquele nível, não era concedido, ponto, era disputado, ponto. Agora existiam duas possibilidades sobre a mesa, ponto, clara, ou eu, ponto, e pela primeira vez desde que tudo começou, a dúvida deixou de ser sobre o que haviam feito comigo, ponto, e passou a ser sobre o que eu estava disposta a fazer, ponto, porque no fim, a queda nunca foi o problema, ponto, o problema era o que vinha depois dela.